Entre todas as metas mais citadas para 2026, a saúde integral ocupa, de forma consistente, o primeiro lugar. E isso não acontece por acaso. Após anos de mudanças aceleradas, crises globais, sobrecarga digital e rotinas cada vez mais exigentes, tornou-se evidente que não há sucesso profissional, estabilidade financeira ou felicidade duradoura sem saúde física, mental e emocional. Em 2026, falar de saúde vai muito além de não ficar doente. Trata-se de qualidade de vida, energia diária, clareza mental e equilíbrio emocional. A meta não é apenas viver mais, mas viver melhor, com presença, autonomia e bem-estar. A saúde física continua sendo a base. Alimentação consciente, atividade física regular e sono de qualidade deixaram de ser tendências e passaram a ser necessidades básicas. Pequenas escolhas diárias, como beber mais água, reduzir ultraprocessados, caminhar regularmente ou respeitar os sinais do próprio corpo, têm impacto direto na longevidade e na disposição. Não se trata de seguir padrões irreais, mas de construir uma relação mais responsável e respeitosa com o próprio corpo. No entanto, 2026 consolida algo ainda mais relevante: a saúde mental como prioridade inegociável. Ansiedade, estresse crônico, esgotamento emocional e depressão tornaram-se temas amplamente discutidos porque afetam milhões de pessoas silenciosamente. Cuidar da mente significa aprender a estabelecer limites, gerenciar expectativas, reduzir a autocrítica excessiva e buscar ajuda quando necessário. Terapia, práticas de autoconhecimento, meditação e momentos de pausa deixaram de ser luxo e passaram a ser estratégias de sobrevivência emocional. A saúde emocional, por sua vez, conecta-se diretamente à forma como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Desenvolver inteligência emocional, reconhecer sentimentos, lidar com frustrações, comunicar-se com empatia e resolver conflitos de maneira saudável, é uma meta que transforma não apenas o indivíduo, mas também os ambientes ao seu redor. Pessoas emocionalmente equilibradas constroem relações mais fortes, ambientes mais humanos e comunidades mais solidárias. Buscar saúde integral em 2026 também significa romper com a cultura do excesso. Excesso de trabalho, de informação, de cobrança e de comparação. Viver melhor passa por simplificar, priorizar e compreender que descanso não é improdutividade, mas parte essencial do desempenho sustentável. Cuidar de si é, também, um ato de responsabilidade com aqueles que dependem de você, família, amigos, colegas e comunidade. Essa meta convida à reflexão. Como estou tratando meu corpo, minha mente e minhas emoções? Que hábitos posso melhorar não para agradar aos outros, mas para viver com mais equilíbrio e presença? Ao investir na própria saúde, você se torna mais disponível para ajudar, inspirar e apoiar os que estão ao seu redor. Em 2026, cuidar de si é uma forma concreta de cuidar do mundo. Outra meta amplamente comentada para 2026 é o desenvolvimento financeiro, mas com uma abordagem significativamente diferente do passado. Já não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, e sim de construir uma relação mais saudável, consciente e estratégica com os recursos financeiros. O dinheiro, embora não seja um fim em si mesmo, influencia diretamente a qualidade de vida, a liberdade de escolhas e a capacidade de ajudar outras pessoas. Por isso, em 2026, a meta financeira mais relevante não é o acúmulo desenfreado, mas o equilíbrio entre ganhos, gastos, segurança e propósito. Educação financeira tornou-se um pilar essencial. Aprender a organizar o orçamento, compreender para onde o dinheiro está indo, reduzir dívidas e criar reservas deixou de ser um tema restrito a especialistas. Cada vez mais pessoas entendem que pequenas decisões financeiras, repetidas ao longo do tempo, geram impactos profundos. Controlar gastos não significa viver com medo, mas sim com clareza e autonomia. Outra meta recorrente é a construção de estabilidade. Ter uma reserva de emergência, planejar o futuro e reduzir a dependência de imprevistos traz tranquilidade emocional. A segurança financeira não elimina os problemas da vida, mas oferece uma base sólida para enfrentá-los com menos ansiedade e mais racionalidade. Em paralelo, cresce fortemente a busca por novas fontes de renda e desenvolvimento profissional. Em um mundo em constante transformação, investir em aprendizado, atualização de competências e adaptação às mudanças do mercado tornou-se indispensável. Não se trata apenas de trabalhar mais, mas de trabalhar melhor, com estratégia, visão de longo prazo e alinhamento com valores pessoais.
O desenvolvimento financeiro em 2026 também se conecta à responsabilidade social. Cada vez mais pessoas refletem sobre como o dinheiro pode ser utilizado para gerar impacto positivo, seja apoiando causas, fortalecendo negócios locais, ajudando familiares ou investindo em projetos que beneficiem a comunidade. O dinheiro, quando bem direcionado, torna-se uma ferramenta de transformação coletiva. Há ainda um aspecto emocional profundo nessa meta, a relação entre dinheiro e identidade. Muitas pessoas carregam crenças limitantes, medos ou culpas associadas às finanças. Evoluir financeiramente também significa revisar essas narrativas internas, compreender padrões herdados e construir uma relação mais madura com o próprio valor e merecimento. Perguntas importantes para 2026 incluem: o dinheiro está a serviço da minha vida ou minha vida está a serviço do dinheiro? Minhas escolhas financeiras refletem meus valores? Como posso usar meus recursos para crescer e também contribuir com os outros? Quando bem estruturada, a meta financeira não gera apenas conforto material, mas também paz mental, liberdade de escolhas e capacidade de apoiar quem caminha ao seu lado. Em 2026, prosperar financeiramente é aprender a equilibrar razão, emoção e propósito. Entre as metas mais relevantes para 2026, o desenvolvimento pessoal ocupa um espaço cada vez mais central. Em um mundo marcado por mudanças rápidas, excesso de estímulos e comparações constantes, cresce a consciência de que evoluir externamente exige, antes de tudo, um trabalho interno consistente. Autoconhecimento deixou de ser um conceito abstrato e passou a ser uma ferramenta prática para viver melhor, decidir com mais clareza e se relacionar de forma mais saudável. Desenvolvimento pessoal não significa buscar uma versão perfeita de si mesmo, mas sim uma versão mais consciente, coerente e alinhada com valores próprios. Em 2026, muitas pessoas compreendem que repetir padrões automáticos, emocionais, comportamentais ou profissionais, limita o crescimento. Por isso, a meta passa a ser entender quem se é, como se reage, o que se acredita e por que certas escolhas se repetem ao longo da vida. O autoconhecimento começa com a disposição de olhar para dentro com honestidade. Reconhecer pontos fortes, fragilidades, medos e potencialidades não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Quanto mais uma pessoa se conhece, menos ela se perde em expectativas externas e mais clareza tem sobre o que realmente deseja construir. Outro aspecto amplamente discutido para 2026 é o desenvolvimento de habilidades comportamentais, como disciplina, foco, resiliência, comunicação e gestão do tempo. Essas competências não apenas impactam o desempenho profissional, mas também a qualidade dos relacionamentos e a sensação de realização pessoal. Desenvolver-se é aprender a lidar melhor com frustrações, adaptar-se às mudanças e persistir mesmo quando os resultados não são imediatos. Há também uma busca crescente por propósito. Muitas pessoas questionam se estão vivendo no modo automático ou se suas ações diárias fazem sentido a longo prazo. O desenvolvimento pessoal ajuda a alinhar metas externas com motivações internas, evitando o vazio que surge quando conquistas não correspondem ao que realmente importa. Em 2026, viver com propósito significa encontrar significado não apenas em grandes objetivos, mas também nas pequenas atitudes cotidianas. Esse processo de crescimento interno reflete diretamente no impacto externo. Pessoas que investem em si mesmas tendem a agir com mais empatia, responsabilidade e equilíbrio. Elas escutam melhor, julgam menos e contribuem mais para ambientes saudáveis, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Perguntas que orientam essa meta incluem: quem eu estou me tornando com as escolhas que faço diariamente? O que preciso aprender, desaprender ou fortalecer em mim? Minha vida reflete meus valores ou apenas minhas obrigações? Em 2026, o desenvolvimento pessoal não é um caminho egoísta, mas um compromisso com a própria evolução e com a melhoria das relações ao redor. Quando alguém cresce por dentro, eleva o nível de tudo que toca. Outra meta amplamente destacada para 2026 é a construção e manutenção de relacionamentos mais saudáveis, conscientes e verdadeiros. Em uma era de conexões digitais instantâneas, paradoxalmente, muitas pessoas se sentem emocionalmente isoladas. Por isso, cresce o desejo por vínculos mais profundos, respeitosos e significativos. Relacionamentos saudáveis não se limitam à vida amorosa. Eles abrangem família, amizades, ambiente profissional e convivência social.
Em todos esses contextos, a meta não é evitar conflitos, mas aprender a lidar com eles de forma madura, empática e construtiva. Em 2026, entende-se que conflitos mal resolvidos geram afastamento, enquanto diálogos honestos fortalecem vínculos. Um dos pilares dessa meta é a comunicação consciente. Saber expressar sentimentos, necessidades e limites de maneira clara e respeitosa reduz mal-entendidos e ressentimentos acumulados. Da mesma forma, aprender a escutar, de verdade, tornou-se uma habilidade essencial. Escutar não para responder, mas para compreender, valida emoções e cria segurança emocional. Outro ponto central é o respeito aos limites, tanto os próprios quanto os dos outros. Muitas relações adoecem porque são sustentadas por culpa, dependência emocional ou expectativas irreais. Em 2026, há um movimento crescente de valorização da autonomia individual dentro das relações. Relações saudáveis não aprisionam, elas apoiam, incentivam e permitem crescimento mútuo. A empatia também se consolida como uma meta coletiva. Compreender que cada pessoa carrega suas próprias batalhas internas amplia a tolerância e reduz julgamentos precipitados. Ser empático não significa concordar com tudo, mas reconhecer a humanidade do outro, mesmo nas divergências. No ambiente familiar, essa meta se traduz em mais diálogo entre gerações, menos autoritarismo e mais cooperação. No trabalho, reflete-se em relações mais éticas, colaborativas e humanas. Na sociedade, manifesta-se em atitudes mais solidárias, respeito às diferenças e responsabilidade coletiva. Perguntas importantes para 2026 incluem: que tipo de pessoa eu sou nas relações que construo? Minhas atitudes fortalecem ou desgastam os vínculos ao meu redor? Estou disposto a melhorar minha forma de me comunicar e me relacionar? Relacionamentos saudáveis não surgem por acaso. Eles são construídos com intenção, paciência e maturidade emocional. Em 2026, investir em boas relações é investir em saúde emocional, equilíbrio social e um futuro mais humano para todos. Entre as metas mais comentadas para 2026, o propósito profissional ganha destaque por refletir uma mudança profunda na forma como as pessoas enxergam o trabalho. Já não basta apenas ter um emprego ou garantir renda. Cresce o desejo por significado, pertencimento e alinhamento entre valores pessoais e atividades profissionais. O trabalho ocupa grande parte da vida adulta. Quando ele é vivido de forma desconectada do propósito, gera desgaste emocional, frustração e sensação de vazio, mesmo quando há estabilidade financeira. Em 2026, muitas pessoas se perguntam: isso que eu faço todos os dias realmente faz sentido para mim? Essa reflexão não indica ingratidão, mas maturidade e consciência. Buscar propósito profissional não significa, necessariamente, mudar de carreira radicalmente. Em muitos casos, trata-se de ressignificar o papel que se exerce, encontrar sentido na contribuição oferecida ou ajustar a forma como se trabalha. Pequenas mudanças, como desenvolver novas competências, assumir projetos alinhados aos próprios valores ou melhorar a forma de se relacionar no ambiente profissional, podem transformar completamente a experiência de trabalho. Outra meta recorrente é a evolução contínua. O mercado de trabalho em 2026 valoriza a adaptabilidade, aprendizado constante e visão estratégica. Pessoas que investem em conhecimento, atualização e desenvolvimento de habilidades relevantes aumentam sua autonomia e capacidade de escolha. Mais do que competir, a meta passa a ser construir relevância de forma sustentável. O propósito profissional também se conecta diretamente ao impacto gerado. Muitas pessoas buscam compreender como seu trabalho contribui para algo maior, seja para clientes, usuários, equipes ou para a sociedade como um todo. Quando se percebe impacto, o esforço ganha significado e a motivação deixa de depender apenas de recompensas externas. No ambiente corporativo, essa meta impulsiona relações mais humanas, lideranças mais conscientes e culturas organizacionais baseadas em respeito e colaboração. No empreendedorismo, fortalece negócios com valores claros e foco em soluções reais para problemas concretos. Perguntas que orientam essa meta em 2026 incluem: o meu trabalho reflete quem eu sou e no que acredito? Estou crescendo ou apenas repetindo rotinas? De que forma posso gerar mais valor com o que faço? Encontrar propósito no trabalho não é um destino final, mas um processo contínuo de alinhamento. Em 2026,
Trabalhar com sentido é uma das formas mais consistentes de construir realização pessoal e contribuir positivamente com o mundo. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional consolida-se como uma das metas mais desejadas para 2026. Após anos de sobrecarga, jornadas extensas e fronteiras cada vez mais difusas entre trabalho e vida pessoal, cresce a consciência de que produtividade sem equilíbrio leva ao esgotamento. Essa meta não significa trabalhar menos de forma irresponsável, mas sim trabalhar de maneira mais inteligente, consciente e sustentável. Equilíbrio é reconhecer que o desempenho profissional depende diretamente da qualidade da vida pessoal, do descanso adequado e da saúde emocional. Em 2026, muitas pessoas buscam redefinir suas prioridades. Tempo de qualidade com a família, cuidado com a saúde, lazer, aprendizado e autocuidado deixam de ser vistos como tempo perdido e passam a ser compreendidos como investimentos essenciais. Quando esses aspectos são negligenciados, o custo aparece na forma de estresse crônico, conflitos relacionais e queda de desempenho. Outro ponto central dessa meta é a gestão de limites. Aprender a dizer não, estabelecer horários mais claros e respeitar momentos de descanso tornou-se uma habilidade fundamental. A cultura da disponibilidade constante começa a ser questionada, dando espaço a modelos de trabalho mais flexíveis e humanos. O equilíbrio também envolve escolhas conscientes. Nem toda oportunidade precisa ser aceita. Nem toda demanda é urgente. Em 2026, amadurece a percepção de que fazer escolhas alinhadas aos próprios valores exige coragem, mas gera uma vida mais coerente e saudável. No ambiente profissional, essa meta impulsiona empresas a repensarem práticas, promoverem bem-estar e valorizarem resultados sustentáveis, em vez de desgaste contínuo. No âmbito pessoal, fortalece relações, amplia a presença emocional e melhora a qualidade de vida como um todo. Perguntas fundamentais para essa meta incluem: minha rotina está alinhada com o que considero importante? Estou cuidando de mim com a mesma dedicação que cuido do meu trabalho? O ritmo que mantenho hoje é sustentável a longo prazo? Em 2026, equilíbrio não é sinal de fraqueza, mas de inteligência emocional e visão de futuro. Sustentar o que realmente importa é a base para uma vida mais plena e consciente. Entre as metas mais comentadas para 2026, cresce de forma consistente o desejo de contribuir socialmente e exercer maior responsabilidade coletiva. Em um mundo marcado por desigualdades, crises ambientais, conflitos sociais e desafios humanitários, muitas pessoas passam a questionar o papel que exercem além de suas próprias necessidades. Contribuir socialmente não significa, necessariamente, grandes ações ou projetos de grande escala. Em 2026, entende-se que impacto positivo também nasce de atitudes cotidianas, decisões conscientes e comportamentos éticos. A meta passa a ser viver com mais consciência do efeito que nossas escolhas geram nas pessoas e no ambiente ao redor. Essa contribuição pode se manifestar de diversas formas: voluntariado, apoio a causas sociais, fortalecimento de iniciativas locais, consumo responsável, compartilhamento de conhecimento ou simplesmente agir com respeito e empatia no convívio diário. Pequenas ações, quando realizadas de forma consistente, constroem transformações reais e duradouras. Outro ponto central dessa meta é a responsabilidade social individual. Cada pessoa passa a reconhecer que faz parte de um sistema maior e que suas atitudes influenciam direta ou indiretamente a coletividade. Em 2026, cresce a percepção de que esperar apenas por governos ou instituições não é suficiente. A mudança também depende do engajamento consciente de cada cidadão. No ambiente profissional, essa meta se reflete em práticas mais éticas, inclusão, diversidade e preocupação com o impacto social das decisões. Nos negócios, fortalece o conceito de valor compartilhado, onde lucro e impacto positivo caminham juntos. Na vida pessoal, amplia o senso de pertencimento e propósito. Contribuir socialmente também gera benefícios internos profundos. Pessoas que ajudam desenvolvem maior senso de significado, gratidão e conexão humana. Ao olhar além de si mesmas, ampliam sua visão de mundo e reduzem a sensação de vazio que muitas vezes acompanha uma vida excessivamente centrada apenas em objetivos individuais. Perguntas que orientam essa meta em 2026 incluem: como minhas atitudes impactam as pessoas ao meu redor? De que forma posso contribuir, dentro da minha realidade, para um mundo melhor? Estou usando meus talentos apenas para benefício próprio ou também para o coletivo?
Em 2026, contribuir socialmente não é uma obrigação moral, mas uma escolha consciente de quem deseja viver com mais sentido, humanidade e responsabilidade. A busca por espiritualidade e valores consolida-se como uma das metas mais profundas e transformadoras para 2026. Importante destacar que espiritualidade, nesse contexto, não se limita a religiões ou crenças específicas. Trata-se, sobretudo, da conexão com o que dá sentido à existência, com princípios que orientam decisões, comportamentos e relações. Em um mundo acelerado, competitivo e repleto de estímulos externos, muitas pessoas sentem a necessidade de desacelerar e refletir sobre questões fundamentais. Quem eu sou? O que realmente importa? Que legado quero deixar? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas refletem um amadurecimento coletivo e a busca por uma vida mais consciente. Espiritualidade em 2026 está associada à presença, ao autoconhecimento e à coerência entre pensamento, emoção e ação. Pode ser cultivada por meio da meditação, da contemplação, da oração, do contato com a natureza, da arte ou do silêncio. O essencial é criar espaços internos de escuta e reflexão, em meio ao ruído constante do cotidiano. Valores pessoais também ganham destaque. Honestidade, respeito, compaixão, responsabilidade, gratidão e humildade passam a ser vistos não apenas como conceitos abstratos, mas como guias práticos para decisões diárias. Viver alinhado aos próprios valores reduz conflitos internos, fortalece a identidade e gera maior paz emocional. Essa meta também envolve revisar prioridades. Em 2026, muitas pessoas percebem que acumular bens, status ou reconhecimento não garante plenitude. O verdadeiro sentido da vida está mais relacionado à qualidade das relações, à contribuição social, à integridade pessoal e à capacidade de viver de forma coerente com aquilo em que se acredita. A espiritualidade fortalece a resiliência diante das dificuldades. Pessoas conectadas a um propósito maior lidam melhor com perdas, mudanças e incertezas. Elas compreendem que nem tudo está sob controle e desenvolvem maior aceitação, fé na vida e capacidade de recomeçar. Perguntas centrais para essa meta incluem: quais valores orientam minhas escolhas? Estou vivendo de forma coerente com aquilo que acredito? O que dá sentido à minha vida além de conquistas externas? Em 2026, espiritualidade e valores não representam fuga da realidade, mas uma forma madura de enfrentá-la com mais consciência, equilíbrio e humanidade. À medida que as reflexões para 2026 se aprofundam, uma das metas mais significativas passa a ser a construção de um legado pessoal. Diferente da ideia tradicional de legado associada apenas a bens materiais ou grandes feitos públicos, o conceito evolui para algo mais humano e acessível, a marca que deixamos nas pessoas e nos ambientes que tocamos. Todos exercem influência, mesmo sem perceber. Palavras, atitudes, escolhas e comportamentos impactam familiares, amigos, colegas de trabalho e a comunidade. Em 2026, cresce a consciência de que viver de forma automática pode gerar impactos negativos silenciosos, enquanto viver com intenção amplia a capacidade de inspirar, orientar e fortalecer outras pessoas. Construir um legado começa pelo cotidiano. Como você trata as pessoas quando ninguém está observando? Como reage diante de conflitos, erros ou diferenças? Pequenos gestos de respeito, escuta, incentivo e honestidade moldam memórias e experiências que permanecem. Muitas vezes, o que fica não são discursos ou conquistas, mas a forma como alguém fez os outros se sentirem. Outra dimensão dessa meta é a coerência entre discurso e prática. Em 2026, pessoas buscam ser referências não pelo que dizem, mas pelo que vivem. Liderar pelo exemplo, assumir responsabilidades e agir com integridade fortalece a confiança e gera impacto duradouro. A influência positiva nasce da consistência, não da perfeição. O legado também se manifesta na forma como se compartilha conhecimento e experiência. Ensinar, orientar, apoiar e abrir caminhos para outros é uma maneira poderosa de multiplicar impacto. Quem ajuda alguém a crescer amplia sua própria contribuição para o futuro. Essa meta convida à reflexão. Se as pessoas lembrassem de mim daqui a alguns anos, o que eu gostaria que elas dissessem? Que valores estou transmitindo por meio das minhas atitudes? Minha presença melhora ou enfraquece os ambientes por onde passo? Em 2026, pensar em legado não é antecipar o fim, mas dar mais significado ao presente.
Viver com consciência da própria influência transforma escolhas simples em atos de grande relevância humana. A última meta entre as mais comentadas para 2026 é a construção de uma visão de futuro baseada em esperança, responsabilidade e crescimento coletivo. Após períodos de incerteza, instabilidade e mudanças profundas, muitas pessoas compreendem que o futuro não é algo distante, mas algo que começa a ser construído nas decisões de hoje. Ter visão de futuro não significa ignorar os desafios, mas enfrentá-los com maturidade e ação consciente. Em 2026, a esperança deixa de ser passiva e torna-se ativa. Ela se manifesta quando indivíduos escolhem agir de forma ética, colaborativa e responsável, mesmo em cenários complexos. O crescimento coletivo passa pelo reconhecimento de que ninguém evolui sozinho. Comunidades fortes são formadas por pessoas dispostas a cooperar, dialogar e construir soluções conjuntas. Em vez de competição excessiva, cresce o valor da colaboração, do compartilhamento e da empatia. O futuro desejado exige união de esforços e respeito às diferenças. Essa meta também envolve educar as próximas gerações pelo exemplo. Crianças e jovens aprendem mais com o que observam do que com o que escutam. Ao viver valores como respeito, responsabilidade, solidariedade e perseverança, adultos contribuem para um futuro mais consciente e humano. Outro aspecto central é a capacidade de adaptação. O mundo continuará mudando, e a rigidez tende a gerar sofrimento. Pessoas com visão de futuro desenvolvem flexibilidade emocional, aprendizado contínuo e abertura para novas perspectivas. Elas entendem que evoluir não é abandonar valores, mas aplicá-los de forma atualizada e eficaz. Perguntas que orientam essa meta incluem: que futuro estou ajudando a construir com minhas escolhas? Minhas atitudes fortalecem ou enfraquecem o coletivo? Estou agindo com responsabilidade em relação às próximas gerações? Encerrar as metas de 2026 com essa visão é um convite à ação consciente. Melhorar a si mesmo é fundamental, mas melhorar o mundo começa quando cada pessoa assume sua parte na construção de um futuro mais justo, equilibrado e humano.